A pergunta que será respondida no vídeo de hoje: o que são honorários de sucumbência? O que é sucumbência, na verdade? Isso faz parte dos honorários que eu pago para o meu advogado? Que honorários são esses? Por que tem esse nome diferente? São dúvidas menores que surgem da pergunta: o que são honorários de sucumbência, que eu vou responder para você de forma muito clara e objetiva nesse vídeo. Vamos lá? Muito bem, vamos quebrar as duas palavras e entender o significado de cada uma delas. No contexto de um processo judicial, honorários é o valor pago ao advogado pelo trabalho que ele realiza. Então, os honorários eles podem ter algumas nomenclaturas diferentes, a sucumbência é uma delas. Vamos falar primeiro dos honorários contratados. Quando você contrata um advogado, assina um contrato de honorários e lá está previsto quais honorários você vai pagar para o seu advogado. Então pode ser um valor fixo, pode ser um percentual no resultado do trabalho, pode ser os dois, pode ser um valor de entrada, ou seja, essa definição dos honorários contratados que você paga ao advogado, ela é definida livremente em contrato, respeitado o limite máximo que o nosso Código de Ética da OAB diz. O advogado não pode receber mais que o seu cliente na demanda que ele está atuando. Então imagina que eu faço um processo judicial para um cliente. No final, o cliente tem R$100 mil a receber. Se eu, advogado, com honorários contratados e outros, receber mais do que o meu cliente, ou seja, R$51 mil fica para mim e 49 para o cliente, eu estou violando o Código de Ética. Esse é o nosso limite máximo de cobrança de honorários. Na média de mercado, depende da área, depende do tema, depende do percentual. A gente vê honorários que variam de 1, 2, 5, 10% a 15, 20, 30, às vezes 35%. Essa é a média de mercado que a gente vê dependendo do caso. Agora sim, a resposta principal desse vídeo, o que são os honorários de sucumbência? Você já sabe o que são honorários. Sucumbência acontece quando tem um outro lado em um processo judicial e esse outro lado perde. Então, quando eu entro com um processo contra fulaninho, eu venço o processo contra o fulaninho foi sucumbente. Sucumbência equivale à derrota, à perda. Então, honorários em cima dessa derrota, dessa perda. Isso quer dizer o quê? Eu entrei com um processo e pedi R$100 mil. Desses R$100 mil eu tenho os honorários contratados a pagar para o meu advogado se a gente vencer. Só que além disso, ou seja, a mais disso, o fulaninho que nós processamos, ele perdeu. O juiz pode condenar o fulaninho a pagar honorários de sucumbência de 5, 10, 15%, 20%. Por que tem essa diferença de 5 a 20? Porque cada área do direito tem um juiz e cada juiz segue uma lei, uma regra. Então, na área trabalhista, por exemplo, existe uma limitação dos honorários de sucumbência de 5 a 15%. Mas na área civil, os honorários de sucumbência podem chegar em até 20%, entende? Então depende da área. Muito bem. Fulaninho, ao perder, vai pagar honorários de sucumbência a quem entrou com o processo e venceu, se o processo for vitorioso. Então, o advogado vai receber os honorários contratados, pagos pelo seu cliente, e o advogado vai receber os honorários de sucumbência, pago pelo sucumbente, pelo derrotado, por aquele que perdeu o processo judicial. E os dois honorários podem ser cumulados, sim, respeitando o limite que eu já expliquei nesse vídeo, que o advogado não pode receber mais do que o seu cliente, em valor final, somado a sucumbência, somado os honorários de entrada, somado os honorários contratados, todos os tipos de honorários existentes, o advogado não pode receber mais que o seu cliente. Um grande detalhe é que eu entrei com um processo contra o fulaninho, foi o exemplo que eu dei. Eu pedi R$100 mil. Só que, vamos supor que eu ganhei só R$50 mil, eu não ganhei tudo que eu pedi. Nesse caso, pode haver a sucumbência recíproca. O que isso quer dizer, Eduardo? Isso quer dizer que eu ganhei R$50 mil do fulaninho, o fulaninho vai pagar honorários de sucumbência em cima de 50 mil. Porém, dos outros 50 mil que eu pedi e que eu não ganhei, eu sou o sucumbente.
Então eu tenho que pagar honorários de sucumbência para o advogado do fulaninho no processo que eu dei entrada em cima daqueles 50 mil reais. Esse tema, pessoal, foi um dos que mais gerou medo nos trabalhadores com a reforma trabalhista recentemente. Por quê? Foi criado pela primeira vez honorários de sucumbência do trabalhador. Isso quer dizer o quê? Um trabalhador que entrou com uma ação contra o seu patrão, contra a empresa, pediu lá 100 mil reais e perdeu tudo, ou perdeu uma parte. Ele, além de sair sem receber, vai ter que pagar o advogado da empresa, com os honorários de sucumbência. Isso está ainda previsto na lei, na reforma trabalhista. Então isso assustou os trabalhadores por muito tempo e hoje não assusta mais. Por que não assusta mais? Porque esse é um dos dispositivos que o nosso judiciário, a justiça, anulou não afastando por completo, mas dizendo o seguinte: trabalhador que tem justiça gratuita, e são quase todos, se perder e tiver a sucumbência, não precisará pagar em função da justiça gratuita que tem. Então, na prática, ele é condenado, mas ele não paga, o que equivale a não ter esse custo, que é o que fez o medo ser retirado nessa situação específica. Então, espero que tenha ficado claro no vídeo de hoje o que são os honorários de sucumbência, com esses exemplos práticos que eu trouxe para vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários que a gente vai procurar ler e responder, nem que seja através de outros vídeos aqui no nosso canal. E se você sabe de algum colega, amigo que está com essa mesma dúvida sobre o que são honorários de sucumbência, encaminhe esse vídeo direto para ele, eu tenho certeza que ele vai ficar muito agradecido porque você vai ajudá-lo. Tá bem? Não se esqueça de clicar no botão de gostei, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. A gente se vê aqui neste mesmo canal nos próximos vídeos. Até lá! Tchau!